Olá de novo! Vamos aprender a realizar a medição de vazão de água para decidir qual a melhor turbo roda beta para a sua propriedade? Primeiro precisaremos definir o tipo de medição a ser utilizado. Pode ser com o método do balde, se você tiver um sistema de represa, ou pelo método de flutuador, se você for realizar a medição direto no córrego. No caso de represa, certamente haverá um ladrão para o excesso de água. Se o ladrão for um cano e o tempo do enchimento do balde maior que 3 segundos, podemos utilizar este método. E se sua vazão for maior que isso, encher em menos de 3 segundos, ou se você não tiver um sistema de represa, a medição deverá ser feita no córrego em um trecho com no mínimo 5 metros de comprimento, com menos curvas possíveis. Importante: a garrafa não pode ficar presa ou raspar no fundo. Para o método de medição com balde na represa, você irá precisar de um balde de no mínimo 20 litros, papel e caneta para anotação, cronômetro e calculadora. Para começar a medição, coloque o balde embaixo da saída de água do tubo do ladrão e dispare o cronômetro ao mesmo tempo. Quando o balde se encher por completo, atingindo a marca de 20 litros, pare o cronômetro e anote o tempo medido. Repita esse processo 5 vezes. Depois, some os tempos da medição em segundos e faça a divisão por 5. A fórmula é essa aqui. Em seguida, divida 20 pelo número que acabou de obter. Com isso, você irá obter a vazão em litros por segundo. E se esse método não funcionar para você, é possível utilizar o método do flutuador. Para o método de medição do flutuador, você irá precisar de uma garrafa plástica de 500 ou 600 ml com água até a metade e tampada, uma trena métrica, papel e caneta para anotação, cronômetro e calculadora. Como mencionei, essa medição é feita em um trecho do córrego que tenha no mínimo 5 metros de comprimento e que seja reto, com menos curvas possíveis, e com profundidade para a garrafa não ficar presa ou raspar no fundo. Escolha também um local com poucas pedras, galhos ou obstáculos que possam atrapalhar o flutuador. Para começar, use a trena para definir os pontos inicial e final da medição, 5 metros depois. Para facilitar, marque os pontos de referência com pedras ou galhos. Como no outro vídeo, você vai precisar de um amigo para te ajudar. De metro em metro, faça também a medição da largura em metros do córrego. Atenção! É a largura do espelho d'água, onde a água é corrente, e não de barranco a barranco, ou seja, desconsiderando a água espraiada. Não se esqueça de anotar tudo em um caderno. Some as medidas em metros das 5 larguras que você encontrou e divida o resultado por 5. Essa é a largura média do seu córrego neste trecho. Em cada linha de medição da largura, faça também, no mínimo, 3 medições de profundidade em metros, encontrando o valor médio da profundidade em cada ponto. Some todas as profundidades medidas e divida pelo número de medições, obtendo a profundidade média em metros do córrego. Com essas medidas feitas, pegue a garrafa de água e solte-a um pouco antes do ponto do início da medição, acionando o cronômetro no momento em que a garrafa passar pelo ponto de início. Quando o seu amigo avisar, pare o tempo no momento em que a garrafa chegar no ponto final dos 5 metros marcados. Se a garrafa parar em algum lugar, descarte a medição e comece novamente. Faça isso 5 vezes. No final, some todos os tempos em segundos e divida pelo número de medições. Com isso, você irá obter o tempo médio. Com todos esses números em mãos, é hora de começar as contas. Separe o valor do comprimento médio da largura média e da profundidade média, lembrando que as medidas devem estar em metros e multiplique um pelo outro. Depois, multiplique por 700, que é a conversão para litros, e o fator de correção. Com o volume em litros e o tempo em segundos, divida o volume pelo tempo e você terá a vazão em litros por segundo. Muito bem! Agora falta apenas fazer a medição do desnível. Nos vemos no próximo vídeo.